Olá, eu sou o Juliano, gerente comercial da Terra Plant Fertilizantes, aqui de Chapecó, e hoje contamos aqui com a presença da nossa engenheira agrônoma Daiane, do departamento comercial, que faz a nossa distribuição em Pelotas, Rio Grande do Sul, e vamos falar um pouquinho hoje aqui, né, Daiane, a respeito de fertilizantes especiais e a respeito também da Terra Plant, que é uma empresa que há 20 anos trabalha aí com a tecnologia de fertilizantes organominerais. Tudo certo, Daiane? Tudo certo. Prazer poder estar aqui. Daiane, por que utilizar fertilizante organomineral? A utilização desse fertilizante organomineral provém da utilização de um produto com tecnologia, no qual nós disponibilizamos fonte mineral e fonte orgânica em um único produto, fazendo 2 em 1. Desta forma, a gente tem um aumento da produtividade na safra e também conseguimos reduzir o custo de produção, reduzindo o custo de operação através da aplicação desse produto sendo 2 em 1. Então essa é uma das grandes vantagens do organomineral. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho como é produzido um fertilizante organomineral, né? E se é qualquer pessoa ou qualquer indústria que pode estar vindo a produzir, a dar origem a esses fertilizantes. Então, o organomineral não pode ser produzido por qualquer pessoa, qualquer empresa. Ela tem uma base de exigências, de especificações que são oriundas das normativas, a IN 25 e também a 61, da qual envolve especificações onde são utilizados para compor esse organomineral 2 frações. Uma fração de fertilizantes minerais e uma fração de fertilizantes orgânicos. A junção dessas 2 frações compõe um organomineral. Certo, então, Daiane, sabendo aí as origens, né, dos fertilizantes organominerais e sabendo que ele é constituído de uma fração orgânica e de uma fração mineral, eu gostaria que você falasse o que podemos utilizar como fonte de matéria-prima na fração orgânica. Quais os tipos de materiais? Bom, os tipos de materiais, posso citar alguns, como por exemplo, esterco líquido suíno, esterco bovino também podem ser utilizados, o próprio lignito, fonte de lodo industrial, cama de aves também podem ser utilizadas, né? Tem mais fontes, mas citar como essas principais, vamos dizer assim, né? Sim. Daiane, macro e micronutrientes. Qual a vantagem de ter micronutrientes no fertilizante organomineral? A vantagem de ter esses micronutrientes no organomineral é a mesma vantagem que uma pessoa busca um complexo de vitaminas para si. É ter um pacote completo, não apenas uma fonte, mas sim todos eles. Quando a gente proporciona para a planta os micronutrientes também, a gente melhora essa condição de desenvolvimento da planta, o que consequentemente aumenta a produtividade da safra, né? Certo. E dentro esses exemplos aí de fontes de matéria-prima orgânica que você citou, qual seria a que concentra maior riqueza nutricional? Sabendo que essas fontes elas podem variar, né? Elas vão ter as suas especificações, né? Dependendo da fonte. Destas, qual a mais recomendada ou a mais utilizada do teu ponto de vista? Sim, do meu ponto de vista e até por entrega de qualidade, dentre essas que eu citei, podem ser utilizadas principalmente a cama de aves, por exemplo. Claro, como tu citou, tem essa variação, porque depende da maneira de produção, o quanto tempo já está produzido, entre N fatores, né? Mas a cama de aves, ela se torna mais vantajosa, não desmerecendo os demais, mas se torna mais vantajosa pela entrega que ela tem entre macro, micronutrientes, né? CTC, oriunda até mesmo da própria produção dessas aves, né? A partir da nutrição delas, da produção delas, a gente tem uma qualidade dessa cama de aves entregue, né? É importante também a gente citar, né, Daiane, que a cama de aves bruta, propriamente dita, né, ela contém um teor de umidade muito grande. Exato. Né, em torno aí, uma média de 40% é umidade, é água, né? Uhum.
E a gente sabe também, agronomicamente falando, que todos os nutrientes estão contidos na fração sólida, né? Não na fração líquida, no caso da cama de aves. E quando a gente pega ela lá, a gente retira ela da granja, né, e leva para a área de compostagem, né, e faz o processo de umificação dessa cama, né, a gente passa a ter um outro produto, que esse produto ele deixa de ser a cama bruta e ele passa a ser fertilizante orgânico. E nesse processo de transformação, né, Daiane, pelo que eu posso analisar pela tua fala, a gente também consegue entregar um produto com uma umidade muito menor, né? Uma umidade aí em torno de 4 a 6%. Isso. Então a gente também consegue entregar via processo de compostagem, processo industrial, um produto final acabado com uma qualidade muito superior, né? Isso, ele acaba se tornando um produto com uma qualidade superior e uma eficiência superior, uma aplicabilidade superior. Porque como tu mesmo citou, quando a gente tem esse fertilizante orgânico, essa fração orgânica, ele já está com uma umidade muito menor. Então, no dia a dia, ele se torna prático para ser utilizado, né? E, consequentemente, passando por esse processo de compostagem, a entrega de qualidade desse produto também se torna superior, né? Então, a gente tem muito mais vantagem, não só em questão de eficiência agronômica, mas também no dia a dia, nessa aplicabilidade do produto, né? Podemos observar que, para que seja possível a comercialização desse tipo de fertilizante, então precisa, para não ser algo clandestino, digamos assim, precisa sim ter os devidos registros e atender a requisitos de qualidade técnica, né? Como, por exemplo, no mínimo 8% de carbono orgânico por tonelada, né? A quantidade mínima dos nutrientes minerais, né? Dos macros, NPK, a umidade, né? Então, que ele não pode ser um produto muito úmido, porque acredito eu que se ele tiver umidade, ele vai acabar prejudicando a aplicação. É isso? Exato, Então, em geral, não é qualquer um que pode fazer esse tipo de produto, né? Tem que ser uma empresa, tem que ser uma indústria que seja séria, seja comprometida a cumprir essas exigências, né? Para que no final a gente tenha a entrega desse produto com qualidade e entregando um mínimo de qualidade. Tanto que muitas vezes, até no caso da Terra Plant mesmo, se entrega mais do que esse mínimo que é exigido, né? Para que o produtor tenha mais qualidade quando recebe esse produto, né? Certo. Você falou uma coisa bastante interessante antes, você falou de CTC, né? E eu gostaria que você explicasse um pouco melhor o que é essa CTC contida nessa fração orgânica, nesse fertilizante orgânico, as propriedades químicas dela e quais são os benefícios que ela traz. Exato. Bom, a CTC, deixando por extenso, é a capacidade de troca de cátions, né? E o fator, ele se torna dentro do fertilizante organomineral, que outros não possuem para entregar, ele se torna um diferencial. Diferencial, ele se torna um marco diferente, porque ele aumenta a eficiência dos nutrientes que estão contidos ali dentro. A gente diminui a perca desses nutrientes, porque quanto maior for a CTC no solo, menos nutrientes a gente acaba perdendo por lixiviação, por volatilização, entre outros, né? E acaba conseguindo fazer uma entrega melhor para a absorção dessa planta, né? Então a gente melhora essa condição, faz com que ocorra realmente essa troca, né? Desses nutrientes. Então você quer dizer que a gente, via fertilizante organomineral, a gente consegue melhorar a CTC do solo, pelo menos naquela rizosfera ali onde foi aplicado, né? Exato. Consegue tanto reter mais nutrientes, como também disponibilizá-los de forma mais gradual e na medida que a planta necessita, né? Exato. Quando a gente entrega no fertilizante organomineral junto à CTC, a gente não entrega apenas um nutriente, a gente entrega uma condição de eficiência melhor para isso, né? Porque onde está contido, onde a gente melhora naquela região, a CTC consegue aumentar esse fator, a gente consegue fazer com que realmente tenha eficiência. A gente não apenas colocou o nutriente ali, mas deu uma condição para que ele seja realmente aproveitado e tenha uma eficiência melhor, né? Certo. Outra coisa, já que a gente entrou nessa parte aí da parte da química, né, do solo,
Eu também gostaria de perguntar para você, a nível físico, qual que é o benefício que o fertilizante organomineral entrega também? A nível físico, com a entrega da matéria orgânica, por exemplo, a gente tem uma melhora na estrutura do solo, na estrutura num solo como um todo. Pegando um ponto, por exemplo, entregando matéria orgânica, a gente consegue fazer a retenção de umidade, por exemplo, né? Então, em épocas de estiagem, isso se torna uma vantagem, porque quando a gente tem essa retenção de umidade, mesmo em condições de estresse, de maneira gradual, claro, de acordo com as condições, a gente consegue igual fazer essa disponibilidade de nutrientes pela planta, porque é através via água, vamos dizendo, a grosso modo, né? E a gente acaba, com o tempo, melhorando de forma gradual essa matéria orgânica, melhorar a estrutura física do solo. Melhor porosidade, né? Melhor porosidade, exatamente, porque dá também uma melhor condição para o desenvolvimento da planta, porque quando a gente melhora essa porosidade, melhora essa condição, também tem um melhor desenvolvimento de raízes, né? Certo. E, consequentemente, melhor desenvolvimento da planta, né? A gente tem observado também, Daiane, que existe uma evolução muito grande em pesquisas, né, nessa área biológica, né, de bioinsumos para a agricultura, no sentido de tornar a agricultura mais sustentável, né, de ter fontes alternativas e também fontes mais próximas ao produtor, que vão auxiliar nesse desenvolvimento da biologia ou microbiologia do solo, né? E a gente sabe que solo morto é solo sem fertilidade. A gente precisa desses micro-organismos presentes na atividade produtiva, né, para desempenhar esse papel tanto de mineralização de nutrientes, de disponibilidade de nutrientes, né, para que a planta seja uma planta sadia e uma planta produtiva, né? Exato, porque a gente diz que, na verdade, o solo é o berço de tudo, é onde se inicia e se completa uma safra, né? Certo. Então, já está sendo visto nos últimos anos que a gente não vale apenas disponibilizar os nutrientes, colocar as fontes de NPK, por exemplo. A gente tem que fazer com que esse solo consiga fazer esse processo para, então, disponibilizar para a planta, né? Então, a gente tem que melhorar essa condição, a gente tem que ter uma atividade biológica alta e boa, né? A gente tem que ter matéria orgânica também. Quando a gente acaba realizando análise de solos, por exemplo, e vê um percentual de matéria orgânica muito baixo, acaba se tornando um empecilho. Às vezes não adianta apenas disponibilizar uma fonte mineral. Se a matéria orgânica está muito precária, acaba uma coisa puxando a outra, né? E se a gente citar exemplos aí da importância da matéria orgânica, né? Quando a gente pega lá o manual de adubação e calagem, por exemplo, a gente vai ver que o cálculo de aplicação de nitrogênio a gente faz com base no percentual de matéria orgânica presente no solo, né? Exato. Que a gente obtém esse percentual via análise de solo, né? Via amostragem de solo, certo? Então, a longo prazo é mais vantajoso para mim, produtor, aplicando o fertilizante organomineral. Isso. Eu posso aplicar ele em safra de inverno, safra de verão, que não tem problema? Não tem problema, pode utilizar, ele tem mais formulações, então pode ser utilizado em diversas culturas, tanto na safra de verão quanto na safra de inverno também. Então, daí isso significa que eu tenho uma melhora aí de condição de solo. Essa melhora de condição de solo, ela auxilia ou tem influência direta na minha produção, na minha quantidade de produção de sacas por hectare ou de toneladas por hectare? Exato, tem uma influência direta, porque para que uma lavoura produza bem, produza mais, essa planta ela tem que desenvolver também bem e tem que desenvolver mais. Ela tem que atingir o seu teto produtivo, pegar como exemplo, para que elas nos traga mais sacas por hectare, mais toneladas por hectare. E no momento que a gente disponibiliza uma boa condição de solo para ela, boa condição de disponibilidade de nutrientes, a gente acaba aumentando essa produtividade, porque a gente dá condições para essa planta atingir o máximo de produtividade, por exemplo, né? Daiane, como é a disponibilidade de nutrientes no organomineral? Bom, com o organomineral, a gente tem a disponibilidade de nutrientes de forma imediata e também a disponibilidade de nutrientes de maneira gradual, ao longo da safra.
Então isso acaba fazendo com que a cultura tenha uniformidade também no desenvolvimento durante a safra. A planta tem durante toda essa cultura absorção de nutrientes para um desenvolvimento completo. Qual é a fração de disponibilidade imediata? A fração de disponibilidade imediata é a fração mineral, que vem contido no organo mineral. E a que disponibiliza a fração de maneira gradual, balanceada, vem junto na fração orgânica. Daiane, agradecemos então a sua participação no nosso TerraCast e fiquem ligados para os próximos episódios.